Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar um conceito muito importante para o desenvolvimento de aplicações para Android, que é o conceito que envolve os estágios do ciclo de vida de uma activity. Então, o ciclo de vida é uma analogia ao ciclo de vida dos animais, como por exemplo, uma borboleta. E ele abrange os diferentes estados pelos quais uma activity pode passar, desde a sua criação até a sua destruição. E é natural que, à medida que um usuário navega entre activities, entre aplicativos no seu celular, a activity ela vai mudando de estados entre os estados mostrados na figura ali abaixo do ciclo de vida borboleta. Então, os estados são initialized, created, started, resumed and destroyed. A gente vai entender melhor esses estados mais a seguir. Então, é muito importante saber de como funciona esse ciclo de vida, porque muitas vezes nós vamos precisar mudar o comportamento ou executar certo trecho de código quando um activity mudar de estado. E isso pode acontecer em qualquer classe, subclasse de activity, pois todas elas possuem esse mesmo ciclo de vida. Um exemplo disso é uma activity que a gente usa bastante, que é a App Compat Activity. E o sistema operacional Android, ele invoca diversos callbacks de acordo com a mudança de estado. E é disso que a gente vai trabalhar na prática que vamos ver nesse vídeo. Então, é muito importante você saber quando essas callbacks são chamadas e o que fazer em cada uma delas. Então, aqui a gente vê nesse gráfico justamente como acontece a transição entre os possíveis estados que um activity pode assumir durante o seu ciclo de vida e quais são as callbacks chamadas durante essa transição. Por exemplo, para sair do initialized para created, a callback onCreated é executada. Para sair do started para o resumed, a callback onResume é chamada. E assim por diante. Então, cada uma dessas callbacks tem uma particularidade e a gente vai trabalhar isso na prática que vamos ver agora. E para isso, a gente vai trabalhar com um aplicativo chamado Desert Clicker, que é um aplicativo desenvolvido pelo Google para ser utilizado durante o treinamento chamado Android Basics em Kotlin. Então aqui tem um link para o download, aqui é só um print screen, mas vamos ver como funciona esse aplicativo na prática. Então aqui a gente tem um aplicativo, ele só tem uma activity, eu vou até minimizar aqui para ficar melhor. E basicamente o funcionamento do aplicativo é o seguinte, ele tem aqui a imagem de uma sobremesa, à medida que você vai clicando, vai contando quantas sobremesas foram vendidas e o valor. E à medida que você vai clicando, as sobremesas vão mudando. Então aqui tem a lista de sobremesas. Começa com cupcake, depois vai para um donut e assim vai trocando para as diversas sobremesas. Essas sobremesas não por acaso têm o nome das versões do Android. Então depois do donut ele vai para o eclair. Vou clicar um pouco mais aqui para a gente ver. E assim por diante. Só que vai ficando precisando de cada vez mais cliques para trocar. Então não vou até o final. Um aspecto que eu gostaria que vocês percebessem é que esse aplicativo tem um pequeno bug que vai ser resolvido ao final da prática, que justamente envolve o ciclo de vida Activity. Então, vou girar aqui para vocês verem o que acontece. Pode ver que zerou aqui a minha sobremesa, voltou a ser a primeira, bem como o valor vendido e o valor de sobremesas vendidas. Então, a gente vai trabalhar nesse exemplo aqui para entender como funciona melhor o ciclo de vida de uma activity. Vou explicar aqui rapidamente o código. Então é o seguinte, aqui é a activity normal, tem o binding, duas variáveis aqui que são a quantidade de sobremesas vendidas e o valor vendido. Eu tenho uma data class que representa as sobremesas, cada sobremesa tem uma imagem, um ID, que é um ID para um drawable, que está lá no arquivo de recurso, tem um valor e tem
a quantidade de sobremesas que precisam ser vendidas para que essa sobremesa apareça na mesa, vamos dizer assim. Então, a primeira começa com zero, por isso que começa com cupcake. Após eu vender, quando eu vender 5, aparece o donut e assim por diante. Então, ele inicializa a variável current dessert com a primeira, justamente para iniciar com cupcake. Aqui no onCreate, ele faz o bind do layout, adiciona a função de clique no dessert button, que é justamente o botão que fica na frente da sobremesa. E aqui ele atualiza o text view com o valor inicial que é 0. E atualiza o botão, a imagem do botão, de acordo com a ID da sobremesa atual. Quando eu clico, essa função é chamada, ele pega o preço da sobremesa e incrementa no valor, incrementa em um número de sobremesas vendidas, atualiza as views correspondentes e chama um método que mostra a próxima sobremesa. Então, o método basicamente olha o número de sobremesas vendidas, se for maior ou igual à quantidade que precisa ter sido vendida para uma determinada sobremesa aparecer, ele atualiza e é isso que isso acontece, é isso que faz aqui, rapidamente. E caso a sobremesa que deve aparecer for diferente da anterior, ele vai atualizar aqui a imagem. E basicamente aqui embaixo eu tenho os botões relacionados com o menu, e é esse menu que eu vou mostrar aqui. Então, basicamente, ele cria o menu, o outro que trata a escolha, e é isso. Então, agora, vamos focar realmente no ciclo de vida de uma activity. Como vocês podem ter reparado, o método onCreate é um dos métodos callback que é chamado para que uma activity mude de um estado para o outro. E é por isso que nós vamos iniciar focando nele. É no método onCreate que nós realizamos ações como setar o layout, setar os listens dos nossos botões e inicializar alguns outros objetos. E esse método ele é chamado imediatamente após a criação do objeto activity em memória. E ao ser executado, a activity sai do estado initialized para o estado criado. É muito importante frisar que esse método é executado apenas uma vez durante o ciclo de vida de uma activity. Para nós compreendermos melhor como a mudança de estado de uma activity acontece, nós vamos nos valer da classe de log do Android. Eu irei importar agora mesmo. Essa classe nos fornece diversos métodos estáticos que vão nos ajudar a registrar ações que acontecem dentro do nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o autocomplete para mostrar para vocês. Eu tenho o log.i, o log.d, o log.e, o log.v e o .w. Ainda tem o WTF. Mas, enfim, o .i usa o nível de info, o .d de debug, o .e de erro, o .v de verbose e o .w de warning. Isso é útil quando você vai olhar dentre todas as mensagens de log que aparecem no Android, você vai usar esses níveis para filtrar. Então, tudo isso vai ajudar basicamente só nessa filtragem, mas não tem nada, não muda muita coisa na execução. Basicamente, ao usar qualquer uma dessas funções, desses métodos estáticos, ele vai adicionar uma mensagem lá no seu arquivo de log. Então, eu vou usar o debug, então vou para o ponto D. Aqui, a primeira é uma tag que, em geral, nós utilizamos o nome da activity. Então, vou colocar aqui main activity. Mas isso aqui também é importante para, na verdade, na filtragem. E aqui a mensagem que vai aparecer no log. E eu vou colocar onCreate call para dizer que o método foi chamado. Ao trabalharmos com log no Android, é uma boa prática, uma convenção, na verdade, utilizar o nome da activity como tag.
E como esse nome não muda durante a execução, é uma boa prática criar uma constante de tempo de compilação. Para isso, nós precisamos declarar uma variável como const no mais alto nível, fora até mesmo da classe. E eu vou declarar aqui como tag e vou criar e vou substituir onde eu estava utilizando. Dessa forma, sempre que eu for utilizar uma instrução de log, eu posso reutilizar essa constante. Agora eu vou abrir o painel do logcat e após isso vou executar a nossa aplicação. Então, abrir aqui o painel do logcat, vou filtrar aqui, como a mensagem é de debug, sempre vai começar com D maiúsculo e uma barra. E agora eu vou digitar o nome da tag, que é main activity. Como eu ainda não executei nenhuma vez a aplicação depois que eu adicionei a instrução de log, eu não foi encontrado. Agora eu vou executar e vamos ver o que acontece. Pronto. Agora a gente viu que ao executar, a activity foi criada e nós podemos ver aqui no log a nossa mensagem. Eu vou tirar aqui o filtro só para vocês verem o tanto de mensagem que aparece. Então realmente fica muito difícil, por isso é útil utilizar as tags para filtrar. Após a execução do método onCreated, um segundo callback é executado e esse callback é o método onStart. O método onStart ele é chamado no momento em que sua activity passa a ser visível. E, diferentemente do método onCreated, que é chamado apenas uma vez, no momento em que a activity é inicializada, o método onStart pode ser chamado diversas vezes durante o ciclo de vida de uma activity. Para entender melhor como isso funciona, vamos agora implementar o método onStart. Eu vou colocar ele aqui, vou ter que sobrescrever onStart. Vou chamar o super e aqui eu vou adicionar, similarmente como eu fiz no onCreate, a minha instrução de log. Eu vou mudar apenas a mensagem de log. Eu vou botar onStart caller. Agora eu vou executar a aplicação e vamos ver o que acontece com o logcat. Então, a gente pode ver aqui que ele chamou o método onCreated e depois o onStart. Para mostrar a funcionalidade do onStart, eu vou apertar no botão de Home. E agora, usando os aplicativos recentes, eu vou voltar para a minha Activity. Reparem bem no que acontece. O método onStart é chamado de novo. Porque, lembra que eu acabei de falar, o método onStart é chamado assim que a sua Activity passa a ser visível. Então, na primeira vez que ele foi chamado, foi logo após a Activity ser inicializada e passar por estado de criada depois que o onCreated foi executado. Nesse segundo caso, não teve o onCreated porque a Activity já estava criada, ela apenas não estava visível. Seguindo a mesma lógica de inspeção das callbacks, eu vou sobrescrever cada uma das callbacks restantes aqui e vou adicionar instruções de log. Então, eu vou começar aqui pelo onResume e vou usar a mesma estratégia. Então, vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. E apenas vou mudar a mensagem. Sobrescrever todas elas, ainda faltam algumas. Um pause. On stop. On destroy.
e por último, on restart. Vamos executar a aplicação novamente e ver o que acontece. Agora, nós podemos ver que 3 callbacks foram executados em sequência: onCreate, onStart e onResume. O método onResume é chamado sempre que a sua activity tem o foco. A diferença é, no onStart ela passa a ser visível. No onResume, ela tem o foco do usuário. Agora nós vamos complicar um pouquinho as coisas. Eu vou aqui clicar algumas vezes na minha sobremesa. Vocês veem que a callback não mudou, mas agora eu vou apertar no botão de back para a gente ver o que acontece. Veja que o método onPause e onStop foram chamados e o método onDestroy não foi. Isso acontece porque nem sempre o Android vai destruir uma activity ao clicar no back. Isso varia também de acordo com a situação da memória do dispositivo. Então, para forçar a destruição da activity, eu vou remover o aplicativo na parte de telas recentes. Como vocês podem ver agora, como eu forcei, o método onDestroy da activity foi chamado. Mas, como eu ressaltei, isso pode acontecer por conta da falta de memória, por conta de falta de bateria, não necessariamente somente quando você aperta o back. O interessante é perceber agora o que acontece quando eu vou executar o aplicativo novamente. E aí você vai ver que ele vai chamar o onCreated. Então, essa é a particularidade do onCreated e do onDestroy. Eles só são chamados apenas uma vez durante o ciclo de vida de uma activity. Agora nós vamos repetir o mesmo experimento. Eu vou clicar algumas vezes na sobremesa e vou apertar no botão Home. Mas dessa vez eu não vou forçar a destruição da activity. O que nós podemos ver aqui é que o método onPause foi chamado e após o onStop. O que acontece é que quando a sua activity perde o foco, o método onPause é chamado. E quando ela deixa de estar visível, o onStop então é chamado, e o que aconteceu agora aqui. Então agora, ao invés de destruir a activity forçar, eu vou voltar para a activity através da tela de app recentes e vamos ver o que acontece. Então veja que ao sair do segundo plano, que foi quando o onStop foi chamado, e voltar ao primeiro plano, o método onCreate não foi executado. Ao invés disso, o método onRestart foi executado. Isso faz parte do que eu disse antes. O onCreate só é chamado uma vez para cada activity, para cada ciclo de activity. E aí, após o onRestart, foi chamado onStart e onResume. E percebo que, como a activity não foi destruída, ela manteve os valores de sobremesas vendidas e o custo total das sobremesas vendidas. Então, você pode perceber que o método onRestart ele é bastante semelhante com o método onCreate. Ambos são chamados quando a activity passa a se tornar visível. No entanto, o onCreate é chamado apenas na primeira vez que isso acontece, ou seja, no momento da inicialização. E o onRestart é chamado em todas as outras vezes. E aí, se você pensar em, então quando é que quando é que eu coloco código no onRestart, quando é que eu coloco código no onCreate? A resposta é, você só coloca código no onRestart quando você só quer que aquele código seja executado quando a Active não está sendo inicializada pela primeira vez. Caso contrário, é no onCreate que você vai inserir esse código. Agora nós vamos ver mais um caso específico. Vou apagar aqui o logcat e veja o que acontece quando a minha Activity fica parcialmente oculta. Para isso, eu vou clicar no botão de compartilhar
Veja que ela ficou parcialmente oculta. Abri um dialog aqui com as opções. Vou fechá-lo e veja que do onPause ele foi direto por onResume, não chamou o onStop. Por que isso aconteceu? Porque ao clicar no botão de compartilhar, a minha Activity perde o foco, por isso o onPause é chamado. No entanto, ela continua visível. E por essa razão, o onStop não é chamado. Ao voltar, ela vai direto para o método onResume, que é chamado quando a Activity ganha o foco. Com esses exemplos, nós passeamos em todos os possíveis estados de um ciclo de vida de uma Activity. Agora, nós vamos trabalhar em uma outra situação, que é quando acontecem mudanças de configuração. E vamos ver como isso afeta o ciclo de vida de um Activity. Para isso, eu vou fechar totalmente o aplicativo. Fechar, ok. Fechado. Agora eu vou limpar aqui o log. Vamos ver o que acontece. Eu vou abrir o aplicativo agora normalmente. Vou inserir algumas compras. E agora nós vamos trabalhar naquele bug que eu comentei. Então está aqui no meu aplicativo e eu vou fazer com que a tela seja girada. E aí vamos ver o que acontece no log. Vamos ver aqui, vou aumentar um pouco mais para ficar. A gente pode ver tudo o que aconteceu. Analisando o log, nós podemos ver que após o onResume, que era o estado que se encontrava a Activity antes de girar a tela, o método onPause, onStop e onDestroy foi chamado, ou seja, a Activity foi totalmente destruída e removida da memória. E por essa razão ela foi recriada via onCreate, onStart e onResume. Uma consequência disso é que nós perdemos a quantidade de sobremesas vendidas e o valor total vendido. Mas aí você pode se perguntar, por que que isso aconteceu? E eu lhe digo, isso aconteceu devido a uma mudança de configuração, que foi tão radical que para o sistema operacional, nesses casos é mais fácil destruir e reconstruir a Activity desde o início do zero do que tentar só reconfigurá-la. Então, a mudança de orientação é um tipo de mudança que ocasiona isso, mas existem outros também, como por exemplo, a troca do idioma do celular. E por que isso acontece no caso do idioma? Pense que o layout pode ser completamente alterado por conta disso. Então, o sistema operacional decide destruir toda a Activity e reconstruir do zero. E nesses casos, a Activity vai completar todo o seu ciclo de vida, passando por um create, um start, um resume, um pause, um stop e um destroy. E em seguida vai entrar no ciclo, um novo ciclo, começando novamente pelo onCreate. Mas aí você pode pensar, tudo bem, professor, entendi. Mas e o problema de eu perder meus dados? Já que a configuração, a mudança foi muito radical, eu vou sempre perder, eu não tenho o que fazer, eu vou proibir dessa mudança de configuração acontecer, já que eu vi que alguns celulares permitem você bloquear para não girar. Então, a resposta é que existem mais duas callbacks que vão lhe ajudar nessa situação, para salvar os dados que você não quer perder caso ocorra uma mudança brusca como essa. O primeiro método que vai nos ajudar com isso se chama onSave Instant State, que nós vamos sobrescrever aqui. Vamos lá. Ele tem duas versões, vamos sobrescrever essa daqui por enquanto. Esse método é uma callback usada para salvar todos os dados necessários caso a Activity seja destruída. E ele é chamado depois que a Activity é interrompida e entra em segundo plano. Então, você pode pensar nesse método como uma medida de segurança. E a partir dele você vai salvar as informações que são importantes para a sua Activity. Então, para ver como
essa callback funciona, nós vamos usar a mesma lógica anterior que vínhamos utilizando anteriormente e vamos adicionar uma mensagem de log aqui. On save instance state called. Vamos executar e rodar. Vou limpar o log, vou voltar à configuração e finalmente vou rodar o aplicativo novamente. Agora o aplicativo foi executado, normal, on create, on start, on resume, e agora eu vou rotacionar para ver o que acontece. Então veja que agora, após o stop, que é quando o aplicativo entra em segundo plano, o método onSaveInstanceState foi chamado. E aqui é que nós vamos nos concentrar para resolver o problema desse app específico. Para auxiliar nessa atividade, eu vou criar duas constantes em cima que vão servir como chaves na implementação do método que eu me referi agora há pouco. Eu vou criar a constante key revenue, ela vai ser igual a um string, e vou criar uma segunda constante, onde eu vou guardar a informação do número de sobremesas vendidas. Vou chamar de dessert sold fee. E agora eu vou voltar para a implementação do método com save instance state e vou guardar a informação no bundle, simplesmente como a gente usa para enviar informações entre strings, entre activities. Então aqui eu vou colocar um inteiro, que vai ser o meu key revenue, que vai ser igual a revenue. Inteiro aqui. E aqui eu vou adicionar um outro inteiro, que vai ser a quantidade de sobremesas vendidas. Agora que nós implementamos o método onSaveInstanceState e salvamos as informações necessárias antes da activity ser destruída, nós precisamos implementar a recuperação dessas informações. E para isso nós temos duas opções. O método onCreate, que a gente já implementa naturalmente, e um segundo método que eu vou sobrescrever aqui, que é o onStoreInstanceState. Então, basicamente, nós temos essas duas opções e as informações vão ser enviadas via bundle para os dois métodos. Como a gente pode ver aqui, ambos os métodos recebem um bundle. Porém, veja que existe uma diferença sutil. O bundle do create ele pode vir nulo, enquanto do onRestoreInstanceState não. Isso acontece porque quando a activity está sendo criada pela primeira vez, quando ela não está passando por uma reconstrução, o bundle vai vir nulo. No caso do onRestoreInstanceState, isso não acontece, porque ele é sempre chamado em caso de reconstrução. No entanto, na maioria das vezes, você vai restaurar o estado da activity utilizando o onCreate. E somente quando você quer restaurar alguma coisa após o onCreate, você utiliza o método onRestoreInstanceState. Agora nós vamos implementar a recuperação da informação. Para isso eu vou remover o onRestoreInstanceState, porque eu vou fazer tudo no método onCreate. Então aqui eu vou acessar o meu bundle. Como ele pode ser null, eu vou fazer uso de uma scope function let. E aqui dentro eu tenho a garantia
que o bundle não é mais nulo. E agora eu tenho que recuperar a informação. Eu vou fazer o revenue ser igual ao meu bundle getInt usando a mesma chave que eu usei na hora de salvar a informação. Vou passar aqui 0 como valor padrão, caso ele não encontre, mas não será o caso. E aqui eu vou recuperar o número de sobremesas vendidas de forma similar. Ok, de search sold e 0. Agora eu vou retornar aqui para a posição correta e vou executar o aplicativo e vamos ver o que acontece. Então vamos lá, vou comprar algumas sobremesas, deixa eu ver o que mudou aqui, vamos girar, vamos ver o que acontece. Então veja que ele manteve o número de sobremesas vendidas e o valor, porém a imagem foi atualizada incorretamente. Isso porque o método que atualiza a figura está aqui embaixo e ele depende da quantidade de sobremesas vendidas. Porém, ao recuperar essa informação, a imagem está sendo setada aqui sem saber quantas sobremesas foram vendidas ou não. Então, para isso, eu preciso corrigir esse método da seguinte forma. Basta eu adicionar mais uma linha aqui, porque nesse momento eu preciso atualizar a sobremesa, já que eu estou previamente recuperando informações de outra execução. Então, vamos rodar aqui novamente e ver o resultado final. Vamos lá, seguir a mesma lógica. Vamos girar e ver o que acontece. E aí sim, finalmente, bug corrigido. E toda a parte dos ciclos de vida de um Active coberto, inclusive como salvar e recuperar informações durante uma mudança de configuração radical. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa prática e nas próximas aulas nós vamos focar em navegação usando o que é de mais moderno na plataforma Android para atingir esse objetivo. Continue assistindo os nossos vídeos. E até a próxima.